Fala pessoal, tudo bem? Vou fazer esse vídeo aqui introdutório para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? E também falar sobre alguns pontos que a gente vai estar falando no treinamento. Perdoam qualquer falha, para mim ainda é novo essa questão do gravado, porque eu já estou acostumada a fazer os vídeos ao vivo, no Zoom, onde a gente troca, conversa, um fala, o outro fala, então ficar aqui sozinha gravando pra mim tá sendo um desafio muito grande, mas confesso que é um friozinho na barriga muito gostoso, porque eu tenho consciência do tamanho do ouro que eu consigo compartilhar com vocês. É, eu juntei muito material, foram feedback de praticamente uns 2 meses que a gente vem colhendo de pessoas que não estão conseguindo virar a chave no consignado, porque travam numa questão ou outra, uma aqui, outra ali, e acaba, às vezes, se desmotivando com relação à operação. Então, a gente fez um apanhado de tudo isso para poder conseguir descomplicar para vocês, literalmente. Então, eu quero agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade, pela confiança que vocês estão depositando na gente, né, em estar parando para poder absorver o conteúdo, né, para validar tudo aquilo que a gente está compartilhando com vocês. Isso para a gente é muito especial, essa contribuição de verdade. E acredito que a gente junto vai conseguir fazer uma diferença de um modo geral dentro da nossa operação, da nossa empresa, enfim, né? Que cada um consiga de fato alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais e que esse treinamento seja mais um degrau, né? Que vocês possam subir aí no dia a dia de vocês, né? Então, para quem ainda não me conhece, né? Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Letícia. Eu falo que estou no consignado já tem 15 anos, mas na verdade, se a gente for fazer as contas, eu comecei com 15, tô com 34, então já passou um pouquinho, mas vamos continuar no 15. Então, assim, eu tô no consignado desde a época em que a maioria dos bancos não eram financeiras, eram seguradoras e previdência, né? Eu tô falando de Sabem, Amal, Previmil, Ambra, de um período ainda muito arcaico, onde o meio de captação que a gente usava para poder trazer os clientes até o escritório físico era através de anúncio no jornal, né? E olha que loucura, a gente recebia comissão através de cheque, quem tá mais tempo sabe do que eu tô falando. Através de cheque, a gente ia no banco sacar o cheque que a promotora pagava toda sexta-feira. E as notas fiscais eram emitidas de forma física, né? Então, na época eu tinha 15 anos, a minha tia havia feito, ela tinha um escritório, né? E aí ela me chamou, na verdade, para poder trabalhar com ela, porque eu tinha feito um cursinho de RH, é, era RH, era administração e contabilidade, né? Então ela me chamou para poder dar uma bola para ela com relação a isso. E aí eu fui entendendo, um funcionário foi saindo, eu fui tampando um buraco aqui, resumindo. Em uma semana eu já estava vendendo sem querer, porque o cliente aparecia, eu era a primeira a chegar no escritório, aí eu ligava para minha tia e perguntava como é que eu faço isso, isso, isso. Ela explicava. Quando ela chegava, o cliente já tinha assinado o contrato. E aí, em 6 meses, eu já era gerente do escritório dela, e com 18 anos eu abri o meu próprio escritório, foi minha primeira empresa. Então a gente sabe que o consignado ele tem realmente muitos altos e baixos, né, com relação a tudo, né? É mercado, é fase que a gente passa. Então eu já tentei sair do consignado algumas vezes, né? Algumas muitas vezes, sendo que infelizmente nada me trouxe a mesma rentabilidade que o consignado me traz. A minha única tentativa, minha última tentativa, na verdade, no regime CLT, foi dentro do Banco Pan, como gestora de tráfego. Foi um período muito legal, porque eu aprendi muita coisa, eu fiz um network muito, muito, muito forte. 90% dos contatos que eu tenho hoje de fornecedores vieram de lá. Então, assim, para mim realmente foi um período que eu precisei passar, que me amadureceu muito de uma forma geral, até para dar valor ao meu dinheiro, porque embora eu tinha uma valorização muito grande dentro do banco, financeiramente não era a mesma recompensa. Então, eu estava com uma filha pequena, que ainda é pequena, mas era menor ainda, e a conta nunca batia. Então, eu forcei a barra por 2 anos, mas depois tive que sair. E aí foi quando nasceu a Virtus, né? CNPJ eu já tinha há muito tempo, mas era um outro nome, era uma outra identidade, era uma outra era, na verdade, que o digital ainda não estava tão forte, né? Antes da pandemia. Então, eu refiz toda a minha estratégia
de mentalidade, mercado, para me adaptar ao nosso novo normal, né? Então foi aí que nasceu a Virtus, que é a minha empresa atual hoje. Eu fiz questão de estar para vocês na palheta toda apresentável para que vocês tenham um espelhamento com relação a isso, né? Porque a maioria daqui é home office, como eu sou hoje, faço questão de ser e não tenho nenhum tipo de plano hoje de ter uma loja física. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque eu já tive muita. Eu tive call center com dezenas de operadores, e isso para mim me trouxe um estresse diário muito grande que eu não soube administrar na época. Então, hoje, por ter uma filha, por morar muito longe da minha família, não ter uma rede de apoio, o home office hoje, ele me permite estar mais próximo da minha filha, né? Então hoje eu consigo não só pagar as contas, graças a Deus, confortavelmente, mas como eu mesma levar e buscar minha filha na escola, levar num balé, levar num teatro, isso para mim é o essencial, né? Para mim hoje, que eu não abro mão, né? É inegociável isso. Então, o home office hoje ele me permite ter esse estilo de vida, né? Pode ser que quando ela cresça eu queira voltar para a rua, enfim. Mas hoje essa é a minha realidade e toda a minha equipe, colaboradores, todos eles funcionam de forma 100% remoto, né? Eu tive uma última equipe no início do ano que foi um treinamento físico, né? A gente se juntou num escritório virtual e só para treinar. Foram 2 dias de treinamento e aí a gente já foi com a mão na massa, trabalhando, vendendo. E então, assim, hoje a minha realidade é essa. Eu tenho 4 colaboradores de forma remota, uma parceria muito forte com a Lu. A gente se conheceu, inclusive através dos grupos, e foi fortalecendo a amizade, parceria, sintonia de uma forma geral. E hoje a gente é quase irmã, né? De tudo, porque a gente tem um ritmo de vida muito parecido, a gente tem ideologias e ambições muito parecidas, e então sempre que a gente pode, a gente se junta para poder tocar esse projeto adiante. Então, essa sou eu espero muito de verdade contribuir de forma positiva dentro da operação de vocês, que a gente realmente está aqui para isso, né? Para somar acima de tudo e para trocar, né? Experiências, vivências, enfim, tudo que a gente puder agregar na vida um do outro, acredito que vai ser bem-vinda para todos nós, né? A gente compartilha lá no grupo um pouco do que de tudo que vai acontecer. Toda vez que a gente fala de treinamento, até quando a gente fez treinamento de CIAP, de federal, a gente acabou batendo muito na tecla do WhatsApp, como enviar, como eu ter banimento. Então, acabou que todo o treinamento que a gente fez no Zoom gerava em torno do WhatsApp. Então, eu fiz uma relação que eu compartilhei lá com vocês, onde eu vou falar muito sobre essa questão, porque o WhatsApp hoje é o meu carro-chefe de prospecção. Embora eu seja gestora de tráfego, a minha operação de tráfego hoje roda somente 30%, e eu vou explicar para vocês por quê. Porque o tráfego realmente ele funciona. As pessoas estão nas redes sociais hoje 24 horas por dia, porém não é uma operação barata. Então, dependendo do teu negócio, do teu ticket, nem sempre ele vai ser rentável, né? E por mais inteligente que seja a estrutura de você criar público e tráfego, ainda existe uma criptografia que a gente não consegue ultrapassar, uma privacidade que nenhum melhor gestor de tráfego consegue colher do cliente para ser 100% assertivo. Então, eu, em todos os testes que eu venho fazendo com relação a meios de captação, desde telemarketing com discadora, URA reversa, SMS, WhatsApp, tráfego, enfim. Ainda mais para mim que veio. Vou falar com vocês a minha trajetória de captação, né? Falei sobre anúncios no jornal, que o cliente vinha até o escritório. Aí depois a gente começou a vir. Engraçado que, olha só, a gente recebia. As nossas listas eram chamadas de mala direta, né? E aí não vinha nenhum dado pessoal do cliente. Ela só vinha com nome e endereço. Então, o que que a gente fazia na época? Mandava carta física, comprava, sei lá, 1.500, 2.000 selos no correio, que na época era 55 centavos. Hoje, se eu não me engano, tá 1,10 a carta simples, ou 1,25, alguma coisa assim. Então, a gente ia lá, imprimia as cartinhas, dobrava em três, colocava dentro do envelope, e comprava o selo do correio, né? Aí colocava o selinho, aí imprimia a etiqueta do lado de fora, carimbava o nosso endereço de dentro como remetente e mandava, botava no correio.
E assim era. Aí começou a nascer os mails que vinha com nome, endereço e telefone. Então a gente foi quando surgiu a operação de telemarketing, né? E aí foi evoluindo. Foi evoluindo. Aí veio o e-mail marketing como uma força muito grande. Aí veio os call centers mais inteligentes, já veio uma gravação, já veio. E foi evoluindo a tecnologia. Hoje a gente ainda consegue trabalhar com todos esses meios e agregamos mais o marketing digital. Então, assim, o marketing digital ele realmente funciona, o tráfego ele funciona muito bem. Mas dependendo do tamanho da tua operação, da tua capacidade de investimento, do teu braço de atendimento, pode não ser o mais rentável. Então, tudo depende do momento, da estrutura e do tamanho. Por quê? O link de autocontratação, ele funciona? Funciona. Só que todo cliente consegue ir até o final? Não. Então, dependendo do público, ele também não roda 100% bem, como por exemplo para a INSS. Se o cliente já tem dificuldade de mandar para a gente documentação por WhatsApp, que é só ele tirar uma foto, você não acha que ele vai achar um bicho de sete cabeças, fazer uma autocontratação? Então, assim, eu já testei e não tive muito resultado. Então, assim, o tráfego funciona quando você tem mão de obra humana, porque o robô de autoatendimento também não funciona para todos os públicos, a gente tem que se adaptar, que nem tudo faz sentido para nossa operação para que você consiga ter um rendimento bom. Então não adianta a gente achar assim que eu tenho, vou investir R$ 500 de tráfego por mês porque eu quero vender não sei quantos milhões. Não vai conseguir, porque você não vai dar conta de atender essa demanda. Então quando você tem que investir em tráfego e ainda, no caso, contratar um gestor, né? Caso você não saiba fazer o marketing sozinho. Você vai ter que cadastrar um designer para poder fazer os criativos para você, porque nem todas as agências ou profissionais incluem a questão do criativo, né? Se você não conseguir escrever uma boa copy, você também não vai ter um resultado legal. E se você ainda assim conseguir investir num bom gestor, um bom designer, fazer uma copy muito foda, investir um bom dinheiro em tráfego, ainda assim no final da tua operação você vai precisar de braço para atender todo mundo. Porque senão você vai ficar louco com as mensagens chegando e não vai conseguir atender esses leads, eles vão esfriar e você vai jogar dinheiro fora. Já quando a gente fala de WhatsApp, de SMS, a taxa de conversão ela é menor com relação ao volume de lead que chega para sua mesa, mas ela não é a menor quando você fala de taxa de conversão de venda. Então, às vezes você pode investir e pagar, por exemplo, a 1,10 num lead de tráfego, né? E aí você recebe 100 leads por dia. E desses 100 leads, você fecha 5 contratos. Mas de repente você pode mandar, vamos dizer, 10.000 SMS, né? Que vai chegar para você 50 leads e você vai fechar 25 contratos. Eu falei números aleatórios só para poder a matemática ficar redonda, mas na prática, na tela do computador, eu vou conseguir mostrar mais para vocês. É... Por que que eu estou falando isso? Porque as pessoas confundem o- a taxa de conversão de entrada de lead com taxa de conversão de venda efetivada. Então, às vezes, as pessoas investem muito em tráfego, eu sei porque isso já aconteceu comigo dentro do consignado, de investir muito em tráfego para minha operação própria, né, não para o Banco Pan. E aí, o que acontece? A gente fica tendo volume de cliente. Digita a proposta, paga tráfego, digita a proposta, paga tráfego. E quando chegar no final do mês, ué, cadê o dinheiro? Você trocou dinheiro o mês inteiro, entendeu? Então, o WhatsApp, mas eu tenho que mandar 6.000 mensagens? Tem. Mas das 6.000 mensagens, quantas pessoas te respondem? Então você consegue ter mais efetividade, porque você entra numa conversação, você entra num contato mais direto com o cliente que está direcionado, que você pode falar com ele numa linguagem que, com certeza, no tráfego pago você não vai conseguir. Porque você não pode falar para o cliente que você sabe que ele tem um limite X, você não pode falar para o cliente que ele é cliente do banco X. Você não pode falar sobre nenhum dado sensível para o cliente através do tráfego, porque dá problema e dá um problema muito sério. Então, o WhatsApp ele permite essa proximidade maior. Entendeu? Ele permite que você seja mais objetivo e direto para o cliente. Então, hoje o WhatsApp para mim, ele é o carro-chefe, entendeu? Dentro da minha operação com relação à efetividade, porque você tem resultado muito rápido. Assim como o SMS para mim é um termômetro de produtos novos, porque eu consigo atacar um número muito grande de clientes. Eu pego uma base nova, eu faço um filtro
Dentro desse filtro, eu separo no mínimo quatro personas diferentes e faço um disparo. Por exemplo, pego 20 mil clientes, divido em quatro personas diferentes, como região, faixa etária, enfim, salário, dependendo do tipo de público, e faço aquele disparo, aqueles 20 mil no mesmo dia. Então ali eu já consigo sentir a temperatura de receptividade de cliente, de taxa de abertura, né? Do quanto esse cliente ele é desconfiado na hora de me mandar a documentação ou os dados dele pessoal, porque eu também não posso falar para ele que eu já tenho o CPF dele. Enfim, o SMS para mim ele é um termômetro para eu validar um determinado órgão que eu ainda não trabalhei, um determinado produto que acabou de ser lançado. Eu alcanço muito mais pessoas num tempo recorde. Então, por isso o WhatsApp e o SMS eles andam junto. Eu testo aquele público, ele validou, eu pulo aquele público para o WhatsApp. E assim, por que que a minha operação acaba crescendo de forma muito mais acelerada? Porque eu não perco muito tempo testando. 2, 3 dias é o tempo suficiente para eu conseguir validar um produto, um mail, uma copy, um horário. Então, assim, eu consigo, através do SMS hoje, é, metrificar e otimizar. Se eu mando 10 mil mensagens de SMS hoje, eu não vou mandar 10 mil amanhã no escuro. Antes de eu fazer o segundo envio, eu vou parar e vou analisar o relatório. Eu vou ver qual é o melhor horário que eu tive mais abertura. Se as pessoas que abriram o horário, naquele determinado horário, eram de qual região. Então, quando eu vou fazer o segundo disparo, pô, se eu mandei 10 mil a nível Brasil e eu percebi que de 10 mil, pô, 40% eram de São Paulo, eu não tenho por que gastar o meu dinheiro enviando no escuro a nível Brasil. No dia seguinte, eu vou mandar os 10 mil SMS somente para a região de São Paulo. Qual foi o horário de melhor taxa de abertura dentro da região de São Paulo? Ah, foi entre 2 e 4 da tarde. Então não importa quem falou para mim que o horário é 8 horas da manhã. No meu relatório ele me mostrou que o melhor horário é à tarde. Então no dia seguinte o meu SMS vai ser enviado para aquele mesmo público, sendo que segmentado. Porque eu já validei. Então, sempre as pessoas me perguntam: ah, mas qual o estado? Como é que é o filtro de base que você faz? A gente vai falar sobre isso. O meu filtro de base, primeiro, é igual a um público aberto de campanha de Facebook. Eu pego no geral, sabe? E aí eu separo, por exemplo, a nível Brasil. E eu quero testar a idade. Eu vou pegar um mail de 5 mil clientes e vou botar de 25 a 45 anos. Um segundo lote, 45 a 55. Um terceiro lote, 55 a 65. E vou fazer o disparo. E eu vou parar, vou olhar o relatório e vou conseguir falar para vocês. Ó, dentro dos três lotes, a idade que mais teve abertura foi de 35 a 45. Região de São Paulo, horário X. Então, no segundo dia, eu já tenho dados validados para poder separar. No segundo dia, eu vou enviar 35 a 45 anos, São Paulo, 14 horas. Gente, é checkmate. É produção. Por quê? Ah, de repente, mas eu vou gastar 10 mil para teste. Vale, sabe por quê? Aqueles 10 mil me deu uma taxa de abertura de 1%. Mas se eu otimizei e escalei, no dia seguinte eu pulo de uma taxa de 1 para 6%. Eu vou mandar para vocês aqui. Eu já fiz envio de mensagem no qual eu coloquei acho que 20 mil SMS e tive mais de 1.500 cliques dentro da minha campanha. Ou seja, olha a taxa de conversão disso. Então, o SMS ele só bate 1% porque a gente não está otimizando ele todo dia. Eu não posso separar. Ah, eu comprei um mail com 100 mil nomes. Eu vou mandar 100 mil SMS. Eu não vou chegar no escuro, vou separar aqueles 100 mil nomes em 10 slots de 10 mil e mandar no escuro. Eu vou mandar o primeiro. E o resultado do segundo envio vai ser de acordo com o relatório do primeiro. E por aí eu vou otimizando. Então, quando eu chego no quarto, quinto envio, pô, a minha taxa de abertura já está lá no teto. Então, assim, em 24 horas, 48 horas eu já recuperei o meu investimento. Então, muita gente não tem resultado por SMS porque não otimiza, não analisa relatório, ele divide a base e manda, e não é por aí, sabe? E a separação de material ele vai muito além
do roteiro operacional. Nada vale mais do que o relatório de envio, né? E o o WhatsApp, a mesma coisa. O WhatsApp, gente, existem várias técnicas, vários hacks, vários segredos para a gente descriptografar ele, para que a inteligência dele não capte nossa máquina, nossa mensagem e evite o índice de bloqueio. Né? Mas muitas vezes também o WhatsApp ele não é só a quantidade. A gente tem que levar em consideração a qualidade. E o que determina a tua alta taxa de abertura no WhatsApp e a tua alta taxa de conversão não a ferramenta que você usa, não é. O mail ele é importante para que você acerte o cliente, mas, por exemplo, Auxílio Brasil, FGTS é um público aberto. Cada casa que você entra tem pelo menos uma pessoa que recebe Auxílio Brasil, dependendo da região, é claro, ou que recebe o FGTS. Então, o FGTS ele vende até para mail ruim com o público errado. Porque se você manda uma cópia assertiva, aquele cara vai falar, mesmo que tu chama ele pelo nome. Olha, o meu nome não é Maria, mas eu recebo FGTS. Tu tem como ver para mim como é que faz? Porque você acertou na copy. Então, conversão de SMS é através de relatório e otimização todos os dias e o WhatsApp é copy. 80% de conversão de WhatsApp é uma boa copy. E vocês vão receber aqui, né? As copies validadas pelo meu mentor, muito, 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 muito foda. E as copies que eu já utilizei na minha operação, já validei, foram as que eu tive melhor resultado. E eu vou mostrar para vocês todos os segredos do WhatsApp, todos os erros que a gente comete, que eu aprendi cometendo no dia a dia, que deu diferença no resultado da minha operação. Então, assim, vai ser explosão de mente aqui, né? Não sei se 2 dias vai ser suficiente, mas eu vou me empenhar ao máximo. O grupo ele vai continuar aberto por tempo indeterminado para que a gente consiga ter certeza de que todo mundo que está dentro conseguiu fazer a tua operação gerar redondo, né? Falta de tempo, gente, não é desculpa, porque a gente tem que ter prioridade na vida. Ah, eu estou fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Coloca uma ordem de prioridade. O que que você precisa em primeiro lugar hoje? Sabe? E comecem a aproveitar melhor o tempo de vocês. Ah, é falta de experiência, também não é desculpa, porque experiência a gente adquire com o tempo, né? A gente vivencia, aprende, erra, acerta, conserta, sabe? Elimina, otimiza, então é uma roda que só funciona se você ligar o motor. Se você só olhar para o cenário e encontrar dificuldade, também não vai sair do lugar. Eu sou super disponível e paciente. A Lu também. A gente faz isso com o maior prazer, porque a gente não ensina, a gente realmente aprende com vocês. Às vezes chega alguém com uma dúvida, tipo, que pra gente é algo muito simples. E acreditem se quiser, quando a gente tira aquela dúvida, a gente tem, tipo, um estalo, um insight, tipo, muito, muito rápido. E dali surge uma ideia, surge um produto, né? Falando em produto, tem algo também que vai ser muito rentável que a gente vai apresentar para vocês, que é a revisão monetária do FGTS, onde a gente consegue hoje ganhar R$ 100 de comissão para clientes que não têm saldo disponível para FGTS, entrando com uma ação judicial para poder ele solicitar a revisão que ele deixou de receber dentro do FGTS dele. Então, assim, é muito rentável, porque tu imagina, independente do tipo de campanha que você gera uma campanha que traz 100 pessoas para você. Dessas 100, que o pessoal fala, tá todo mundo sem saldo, ai, ninguém pode fazer nada. Você imagina que vamos falar de uma taxa de conversão muito baixa, você recebe 100 leads diários. Desses 100, 80 não tem saldo. E você converta só 10% dele. Porque a gente consegue otimizar essa comissão, né? Personalizar de acordo com o cálculo monetário que ele tem disponível para poder sacar. A gente vai mostrar tudo isso para vocês na prática também. E aí, você consiga receber R$ 100 de comissão de cada cliente que não tem saldo, com uma taxa de conversão ridiculamente baixa de 10%. A gente está falando de R$ 800 por dia sem vender empréstimo consignado, com lead que já está pago. Então, imagina o quanto você pode rentabilizar a tua operação, né? Fora que assim, ó, aqui no meu site a gente fala um pouco dos serviços que a gente tem para oferecer. Diminui aqui um pouquinho. Ó,
consórcio, revisão monetária, placa solar, financiamento de veículo, seguro, carta de crédito contemplada, cartão de benefício INSS, empréstimo consignado, o novo saque, que é o empréstimo no cartão de crédito. Enfim, é uma afinidade, é você enxergar a possibilidade em tudo. A placa solar tem empresa hoje que você se cadastra em que o cliente paga como se fosse a conta de luz. Então você faz um criativo, uma copy e fala para o cliente que ele vai economizar R$ 300 na conta de energia dele. Porque você consegue financiar até 120 meses, por exemplo. Então, o cara que já gasta hoje R$ 600 de conta de energia, ele pode conseguir instalar uma placa solar e ficar pagando R$ 300 por mês de financiamento, sabe? Então, ele vai querer. A carta de crédito contemplada é um produto também muito legal, porque, por exemplo, você pega um bem que vale 100 mil e aí você que vai dar entrada num financiamento, que tem uma taxa de juros muito maior. E aí você quer dar entrada do teu cliente, pega um empréstimo, você conversa com ele, você entende o que que ele vai fazer com o dinheiro dele, ele fala para você, olha, eu estou pegando esse empréstimo porque eu quero dar uma entrada no carro. Você apresenta para ele a carta de crédito contemplada, que ele paga 40 mil para receber a carta de um bem que vale 100, e vai pagar uma taxa de juros 3 vezes mais baixa do que ele pagaria no financiamento, você está ganhando 2 vezes. Você está ganhando em cima do empréstimo que você liberou para ele, em cima da carta de crédito contemplada que ele adquiriu através de você. E aí, o cara vai, chega para você e fala que ele vai comprar um carro, certo? Então, ele vai precisar de quê? De um seguro. E aí você já ganhou 3 vezes em cima de um cara só. Então, essa é a diferença entre você vender o consignado e você preencher ficha. Porque se você faz um cliente fechar um contrato com você em que você não sabe nem para que ele vai usar o dinheiro, não é que você vai perguntar de forma inconveniente, mas quando há uma interação, uma conversa, uma troca com o cliente, ele mesmo desabafa para você o porquê que ele está precisando. E é naquele desabafo que você vende 3, 4, 5 produtos para ele dentro de um único contrato. Isso não é venda casada, isso aí é atender a necessidade do cliente, porque ele não está sendo obrigado, você está mostrando para ele aquilo que ele mais precisa. Você imagina, seu Antônio, você vai fazer um financiamento de R$ 40 mil, você vai assinar uma carta contemplada de um bem que vale 100 para chegar na China você ser assaltado e ter que ficar com esse compromisso a um longo tempo? Então, será que já que você não vai economizar com uma taxa de juros 3 vezes mais baixas, será que o que você iria pagar não gera uma diferença para você garantir o seguro do teu imóvel? Vamos fazer uma matemática rápida. Você senta com ele e fala: se você fosse financiar esse veículo, já estou até saindo do script, mas é porque é essencial a gente falar sobre essas pontas de venda e sobre a oportunidade que a gente acaba perdendo no dia a dia por não conseguir negociar e dar atenção para o cliente, sabe? Então, tu chega lá e faz um. Ó, se você simulou na financeira X, que você vai pagar R$ 1.000 por mês. A diferença desse bem. Dou sempre redondo para vocês entenderem só a lógica. E aí, se você pegar uma carta contemplada, você vai pagar então R$ 500, vamos dizer assim. Será que você não pode então pagar mais 200 para você ter um bem assegurado e ainda economizar R$ 300? Não tem o porquê o cara falar que não, sabe? Então é entender que a operação é de ponta a ponta. Então aqui a gente vai falar sobre os meios de captação, a forma de conseguir enviar em um número muito grande, captar um número de leads muito grande diariamente num preço barato, que qualquer home office consegue pagar, usando a estratégia certa, né? A otimização das campanhas, seja de SMS, WhatsApp, ou tráfego, para que você consiga a cada dia ter a oportunidade de trazer mais leads pagando mais barato, né? Como padronizar a excelência do teu atendimento, independente de quantas pessoas trabalham com você, né? Ter um leque de produtos para poder oferecer para o cliente quando ele está na sua mesa, para que você consiga aumentar o teu comissionamento em um único cliente e encontrar formas alternativas para você reciclar aquele lead que já está pago e não tem estado limite para você. Então, assim, gente, vai ser explosão. Eu vou fazer de tudo para poder conseguir cumprir esse roteiro em 2 dias. Se isso não for possível, a gente complementa na segunda-feira, isso pra gente não é um problema, tá? Mas o essencial, vocês já vão saber hoje. A gente vai hoje bater muito na questão de organização de base, porque vocês vão receber a base, e a otimização e as configurações iniciais para mandar uma campanha muito foda no WhatsApp.
Então, falei pra caramba, falei que não ia me estender, mas é muita coisa. A gente vai estar dividindo as aulas, tentando falar, mandar um vídeo para cada tópico, né? E futuramente a gente está pensando em hospedar isso tudo em algum tipo de plataforma para que vocês tenham acesso a isso de forma gravada. Enfim, a gente vai estar pagando para ver e vamos organizar isso. Mas de antemão, contem com a gente para qualquer coisa. Os 2 dias vão ser de entrega total. Eu me comprometo a entregar o meu melhor, né? Para que eu tenha os feedbacks mais fodas do mundo, porque é isso que me inspira e me dá combustível para poder buscar, aprender, pagar para ver se vai dar certo e depois poder compartilhar com vocês. Vamos juntos e espera, porque vem muita coisa por aí, tá? Beijão e daqui a pouco vem mais.